Carros e futebol, duas das maiores paixões do nosso povo brasileiro. Estamos aí no período de Copa do Mundo, a nossa seleção está estranha, ainda baby, muita desconfiança. Aqui no Brasil nós não confiamos em cientistas, mas nós confiamos no Neymar. Então vamos pegar todo o salário dos professores e cientistas e passar para o Neymar neste vídeo. No dia de hoje eu vim combinar essas duas paixões numa grande maçaroca que é um carro que representa cada jogador da nossa seleção brasileira. Começando pelo goleiro e modelo Alisson, jogador aí do Liverpool, muito bem avaliado, já foi dito ser o melhor goleiro do mundo, falam que é muito bom, é bonito. A maior questão do Alisson é ser bonito. Aqui no Brasil, beleza igual confiança, nós confiamos no bonito. E o goleiro Alisson, talvez querendo que confiassem menos nele, falando, pessoal, por favor, não confie em mim. Começou um processo de cassificação. Ele estava tentando se tornar o goleiro Cássio. Porém, ainda não adiantou, ainda continuou bonito. Faltou para ele ali 3 dedos de pé direito de queixo, para ele ficar mais parecido com o goleiro Cássio, tá? O carro que representa o goleiro Alisson é exatamente uma Audi A3 2003, que é um carro muito bonito, impossível de se confiar. Impossível de se confiar. Pendle troca, Audi A3 1.8 aspirada, banco de tecido estilo Recaro, rodas Aro 19, modelo RS6, molas esportivas Eibach, teto solar funcionando, detalhes de uso e ano. Muita gente diz que isso aqui é só um Golf, não sei o que isso é tudo Volkswagen, não sei o que, mentira. Tem todos os seus detalhezinhos, tá? Talvez mecanicamente seja um pouco parecido, mas é um carro impossível de se confiar. Você nunca vai ter um carro desse e vai estar tranquilo. Exatamente a mesma sensação de você ter goleiro Alisson no gol da seleção brasileira. Todo chute você pensa, ai. Toda vez que você sair com esse carro, vai pensar, ai. É igual, sempre a mesma coisa. Toda vez que você for virar a chave, vai cair aquela gotinha de suor, frio. Todas as vezes que você for virar a chave. Da mesma forma que todo cruzamento ali num escanteio, você pensa, ai. Igual. Este carro e o goleiro Alisson se comportam da mesma forma. E 30 mil reais numa Audi A3 2003, hein, Martinez? Impossível de pagar. Chame daqui, meu. Chame daqui, mano. Chame daqui. Chame daqui. Chame daqui. A melhor Audi A3 da história ainda causa desconfiança. A zaga do Brasil tem 2 zagueiros que estavam na final da Champions League, que seria o maior torneio de futebol do mundo hoje. Teoricamente, era para eles serem muito confiáveis. Era para ser atletas de elite em que você confia 100%. Você olha e fala, estamos seguros. E você não confia. O primeiro deles é o Marquinhos, que atua hoje na França, no Paris Saint-Germain. O que é melhor para representar um carro que vai muito bem na França e lá na Europa, e no Brasil não deu certo, e ninguém confia, do que o Renault Laguna G2 2003. Ainda esse aqui é a versão perua. Esse Renault Laguna vendeu muito na França, muito, muito. É um carro que é um sucesso de vendas na Europa, e no Brasil cagaram para ele. Cagaram para ele, apesar de não ser o pior dos carros, tá? Completa mais manual, chave reserva, motor 6 cilindros, carro bem raro em ótimo estado de conservação. Interessado em chamar no WhatsApp, Hidden Information. Olha a informação secreta. Carro resistente, como um tanque de guerra aí para se aguentar estradas. E aqui você olha e vê uma bomba espacial. Exatamente como acontece com o zagueiro Marquinhos, com o agravante de ser francês e toda a França que está envolvida nesse contexto, sabe? O grande problema de ser zagueiro numa seleção que você não confia em ninguém é que a zaga é a porta da frustração. As frustrações surgem da zaga. Então você não se frustra tanto com o Neymar, porque quando toma um gol, o Neymar está lá na frente coçando a barriga, sabe? Então o zagueiro é a face da frustração sempre. Renault Laguna 2003 por 50 mil reais. O parceiro de zaga do zagueiro Marquinhos é Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal da Inglaterra. E exatamente da mesma forma em que opera o Renault Laguna, que foi um sucesso lá fora, o Mini Cooper é um sucesso lá fora. É um carro que muitas pessoas na Europa têm um carinho e que vendeu muito bem lá. E aqui a gente olha e pensa, meu Deus, essa bomba vai estourar na mão de quem? Da mesma forma como eu disse que o Marquinhos é a cara da desconfiança. E aqui é uma desconfiança até mais grave, porque esse carro envolve outros preconceitos, como ser carro de mulher, que muito otário fala isso. É um carro com 4 lugares teóricos, porque é só 2, na verdade, não cabem 4 pessoas dentro desse carro. No Brasil esse carro não foi pra frente, principalmente no caso deste aqui, que é um 2010 Mini Cooper, porque o ano de 2010 era o auge da usabilidade dos carros, certo? Funcionalidade era o máximo no meio dos carros em 2010. Os carros eram vendidos pensando na funcionalidade, coisa que não acontece no Mini Cooper, que aqui ficou com esse estigma de ser um carro bonitinho e problemático.
Mas lá fora faz muito sucesso. Faz muito sucesso. É bem quisto, tá? Exatamente igual ao nosso zagueiro Gabriel Magalhães. 50 mil no Mini Cooper 2010. Vale, Martinez? Não vale. Eu evitaria, passaria longe. E te digo mais. É um dos grandes problemas que você pode arrumar. Tem uma pessoa na minha família que tem um Mini Cooper e ela sofre. Ela sofre, a luz de óleo acende, nenhum mecânico resolve, os mecânicos não sabem tratar isso. E quando um carro desse entra na mecânica, muitos mecânicos já ali, utilizando do preconceito prévio, já pensam assim, vou ganhar um dinheirinho em cima de desavisado. Esse carro tem um aroma de desavisado. Nossa seleção brasileira, que apesar de ter 5 títulos, que é algo muito glorioso, já faz muito tempo, temos um ego assustador. A gente não consegue reconhecer quando uma seleção arrumadinha, tipo Croácia ou Bélgica, dá trabalho pra gente. Porque a gente fala, como assim joga um futebol na Croácia? O brasileiro tem um ego alto, certo? Esse carro também. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Futebolisticamente falando. Sobe daqui. Sobe daqui. Fiat Tempra 1995. Lateral Danilo. Martinez, por quê? Muito se diz que esse carro era bom na Itália. Exatamente da mesma forma que se fala do lateral Danilo. Um jogador que cumpre exatamente a função de existir, com uma marcação nota 6, um ataque inexistente, um jogador sempre esquecível em que você conta os momentos marcantes da carreira dele nos dedos de uma mão, e que o argumento sempre é, ele era bom na Itália. Exatamente igual o Fiat Tempra perua. O Fiat Tempra perua, ele é o Tempra italiano, ipsis literis. Ele é exatamente o Tempra italiano, tá? Diferente dos outros Tempras que tiveram no Brasil. Esse Tempra tem especificidades e ele realmente compartilha basicamente tudo com o Tempra italiano. Isso faz dele um carro bom? Não. Oportunidade única para entusiastas e colecionadores. Uma legítima perua italiana dos anos 90, em excelente estado de preservação. Conforto. Ar-condicionado precisa de revisão, direção hidráulica, vidros elétricos e fábrica. Um ícone que marcou época pelo luxo e espaço. Diferente do zagueiro. Diferente do lateral Danilo, que não marcou época. Ele é facilmente esquecível. 15 mil não tem para 95. O pior é que esse Tempra não está tão horrível. As injeções eletrônicas da Fiat nessa época era uma coisa tão maluca que no meio da regulagem você pode acabar invocando um cenobita. Não é brincadeira. Essa porra aqui é muita maluquice. Muita maluquice. É difícil de regular legal, tá? Mesmo o Tempra perua. Qualquer Fiat dessa época. Se eu chegar com 13 mil e o cara sorrir, talvez eu sorria de volta. Eu faria esse acordo. E você, Yuri Vitti, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. Outro lateral da seleção brasileira é o Douglas Santos. E ninguém sabe quem é. E tem um lado bom e um lado ruim nisso. Ser uma pessoa totalmente desconhecida é muito bom porque ninguém espera nada de você. O lado ruim é você ser jogador de futebol da seleção brasileira. Ele joga na Rússia e ele faz o trabalho dele. Que é exatamente o caso do Lada Laika 1993. Qual é a curiosidade do Lada Laika 1993? Esse aqui tá até trabalhando em 99, ó. Trabalhador, igual o nosso lateral Douglas Santos. Esse carro, ele poderia ser dos anos 70 e você não veria diferença alguma. É um carro extremamente ultrapassado, porém, ele anda e ele faz o trabalho dele, certo? Motor e câmbio diferencial originais, pode trazer seu mecânico, não fuma, não raja, tem boas condições. Carrinho ótimo para um projeto, não transfere, só papel puxado, vai rodando e não precisa de guincho. O fato do carro não ter documento, cara, faz com que não vale a pena. A não ser que você tenha uma garagem para você largar ele por 5 anos e você fazer um uso capião. O que eu sou contra movimentar um advogado por um Lada Laika. Sou contra. O advogado não merece isso, nem você. Um agravante está na cidade de São Paulo, onde a polícia é muito ativa e você pode acabar realmente sendo parado e se fudendo por estar sem documento, tá? Mesmo sendo um carro antigo, assim. Dependendo muito do que você vai fazer, né? Provavelmente você vai pegar esse carro para fazer arruaça. Se te pegarem, você perdeu o carro. Ou seja, não vale a pena, não dá. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Ah, Martinez, e se eu morar numa cidade de 5 mil habitantes? A Volkswagen Kombi era a melhor coisa que tinha para se trabalhar antigamente, apesar de ser grande, lerda e difícil. E nem um pouco ágil. Igual o nosso volante Casemiro. O nosso volante Casemiro, que no primeiro jogo da seleção correu 5 km. O jogador que menos correu em campo. Ele andou menos que a minha Rural no ano de 2026. E é um jogador difícil de se criticar, porque ganhou diversos títulos no Real Madrid no meio campo, junto com Modric e Kroos, que são os 2 melhores meio-campistas da nossa geração. Jogar no meio campo que tem Modric e Kroos é que nem ser parça do Neymar. Você não precisa fazer muita coisa e o sucesso vem.
Não estou dizendo que o Casemiro era ruim na época do Real Madrid, ele fazia o trabalho dele, igual a nossa Kombi. Se fazer o uso da Kombi ser justificado nos trabalhadores, certo? Os trabalhadores se desdobravam para fazer esse pão de forma de aço ser benquisto para trabalho. E hoje, se você pegar uma Kombi e tentar dirigir, você vai perceber que é o inferno de Dante. Igual o Casemiro jogando bola na seleção. Apesar disso, 19.500 numa Kombi 94, documento aqui reciboquei, uma Kombi que parece estar até com a pintura original. Tem as suas cortininhas, parece estar boa de lataria, coisa raríssima para Kombi. Uma Kombi muito bonitinha para o que se propõe. Poderia já ter uma motorização mais moderna ali, né? Mas essa Kombi está muito dentro do preço do que se paga numa Kombi 94 hoje em dia, tá? Sei disso porque a gente foi atrás de uma Kombi não faz muito tempo. E eu acho essa Kombi aqui altamente aceitável. Eu chegaria ali com uns 18 mil e te diria que até que dá. Eu faria esse acordo. E você, Yuri, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É prazeroso dirigir uma Kombi? Não é nem um pouco prazeroso. É prazeroso assistir o Casemiro jogando bola? Volkswagen Terra 2026 1.0 Highline. Muitos desses carros novos têm uma coisa em comum, que é itens de série que eu não sei para que serve e provavelmente você nunca usa. Veja o tamanho da descrição. O que isso aqui combina? Combina com o nosso meio-campista Bruno Guimarães. Você provavelmente não conhece muito o Bruno Guimarães ou o futebol do Bruno Guimarães, mas saiba que quando os grandes especialistas em futebol vão falar dele, falam que ele faz um ótimo box-to-box, que ele é muito bom nos tackles e que ele faz uma marcação em área muito boa e ele tem uma visão de jogo incrível, mapeia bem o jogo, coisas que teoricamente não é pra ficar pra porra nenhuma. Meio-campista tinha que fazer uns toques bons, de vez em quando fazer uns gols, de vez em quando desarmar. É o que eu sinto saudade no jogador de futebol e é também o que eu sinto saudade com os carros. Tá. Eu queria mais simplicidade com os carros. Vou te dar um exemplo. Olha o tamanho dessa descrição para te falar exatamente essas coisas aqui, ó. Direção assistência elétrica progressiva. Que porra é essa? Pra que serve essa merda? Não faço a menor ideia. Porta-malas capacidade volumétrica de 350 litros padrão VDA com excelente acesso. Porra que é um VDA, mano? Pra que coisa dessa porra, mano? Suspensão dianteira independente McPherson e traseira por eixo de torção. É só pra ser confortável, pô. Não quero falar essas porra, mano. Tá ligado? Mano, se não quebrar, tá bom. É o quadro de instrumentos digital, colorido e configurável. Tipo, pra que eu quero saber dessas merda, mano? Não, ele ataca espaço. Foda-se, mano. Climatização, sistema de ar-condicionado com controle automático de temperatura. Não precisa do controle automático, porra. Mano, pra que controle automático? Botava lá 18 graus, ficava 18 graus. Precisa de mais controle do que isso? 18 graus. Os caras complicaram uma configuração que precisa de um número. Vou te falar, nem de número precisava. Tá? Poderia ter um botão assim, ó. Frio. Mais ou menos frio. E só pra desembaçar. Esses 3 botões. Conveniência, chave presencial, compartida por botão e retrovisor eterno fotocrômico. Parece o nome de uma carta de Yu-Gi-Oh! Essa porra, tá ligado? Controle eletrônico, estabilidade ESC, controle de atualização e vetorização de torque. Vetorização pra mim é Adobe Illustrator, porra. Que porra de vetorização de torque, mano? Frustrante, e é 132 mil reais. E só tem essa foto, mano. Então aqui pra mim não dá muito simples. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Retrovisor interno fotocrômico. Pô, vai tomar no... 14 Chevrolet Camaro. O que é interessante do Camaro, rapaziada? Você lembra da música do Camaro amarelo? Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Ou seja, ele tem uma dança. Ele é o Bumblebee. Mas como carro, você nem sabe muito bem se ele é bom mesmo ou se não é, né? É meio esquecível. Ele é mais lembrado pelo entretenimento do que pela função principal dele, do que é ser um carro, certo? É exatamente igual o nosso meio-campista Paquetá, que é lembrado por dançar. Acho que é isso, né? Diferente do nosso caso do Fiat Tempra, em que dizem muito que ele foi bom na Itália, o Lucas Paquetá dizem muito que ele era um craque, ele estava indo para o Manchester City, ele ia ser incrível lá, não sei o que. E na realidade ele estava no West Ham, que se você não acompanha futebol, se você acompanha futebol tem chance alta de você não saber o que é o West Ham. Tá? O West Ham é tipo um Mirassol inglês. Ele estava lá no West Ham, ele jogava mais ou menos no West Ham,
Mas por algum motivo, desconfio que por dançar. E boa dança, boa dança. É a parte difícil, tipo, você tem que mexer, na hora que você jogar o pé pra trás, tem que mexer o ombro, tipo, pra cima. Aí você faz assim, aí depois você... Essa aqui é difícil, mas é a jogadinha só tu jogar o ombro e mexendo, conforme a batida, entendeu? Esse é o maior feito de Paquetá pelo futebol brasileiro. Camaro SS V8 automático, meu Deus do céu. 58 mil quilômetros originais, cautelar aprovado. É um carro muito icônico, né? Tem até o adesivo do Transformers aqui, né, mano? Em que o cara realmente espera que ele vire o Bumblebee. Se ele virar o Bumblebee com você dentro, você vai virar carne moída. Tá? E você não quer ter um carro com personalidade própria. Esse é o tipo de carro de homens que tem medo de pessoas com personalidade própria, certo? Eles querem se relacionar com pessoas que dependam deles e querem ter relações baseadas na dependência financeira e talvez emocional. Gastar 250 mil reais num carro porque ele é o Bumblebee é um sinal de infantilidade tardia. Você está tendo infantilidade tardia, tá certo? Ainda mais por esse carro ser um Super Cruze. Esse carro é um Chevrolet Cruze avantajado. Esse carro é um Malibu grande e amarelo e que apareceu no filme do Transformers, que é um bom filme. Quer dizer, não é um bom filme, mas é emblemático. What I've done, I face myself to cross out what I become. Emblemático. Tem o Linkin Park, sou apaixonado no Linkin Park. Tá bom? Mas não vale. Não vale 250 mil reais. Carro de 12 anos atrás, porra. Apesar disso, onde você chegar, você vai chamar atenção. Porque é um carro do entretenimento. Igual o Lucas Paquetá, o jogador do entretenimento. Ah, Lucas Paquetá, como é que foi o jogo? Tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, não foi muito bom, não. É assim, porra. É assim, mano. Entretenimento. Não dá. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. O que eu queria mesmo era uma dança tribal de preparação pra guerra em que os nossos inimigos temessem. Queria que eles temessem ser desfigurados. Panamera 2011. Isso aqui foi muito complicado pra mim, pra falar desse jogador em específico, tá? Porque eu ainda acho que pode ser alguma coisa, ainda acho que tem um potencial, mas às vezes me assusta. Às vezes me assusta. E a Porsche é reconhecida mundialmente por ser boa, tá? Muito raramente se fala mal de Porsche. E no Brasil tem um estigma de medo de Porsche, né, mano? Todos os donos de Porsche aí são psicopatas em potencial. Então é um carro que, apesar de ser reconhecidamente a marca de luxo uma das mais respeitadas, tem um sucesso mundial incrível e você sabe que é bom. Apesar de tudo, você ainda tem um pé atrás que você não sabe exatamente o que pode estar vindo dali. E isso é pra falar do Vinícius Júnior, tá certo? Cara, o Vinícius Júnior joga muita bola lá no Real Madrid, mano. O cara joga muito incrível, joga muito bem. Tá indo até bem nessa Copa agora, não queria nem criticar ele. Tá sendo muito bom na Copa agora, nesse exato momento. Porém, não parece que amanhã vai dar um problema? Tipo, não parece que amanhã talvez seja um jogo apagado dele? A desconfiança nunca desaparece, cara. E eu me sinto assim, toda vez que eu vejo uma Porsche na rua. Me causa desconfiança. Acontece, uma Porsche Panamera 2011, ela até parece uma Porsche moderna, só que ela não é mais. 270 mil reais para uma pessoa de uma classe média deslumbrada é um valor extremamente pagável. E andando com uma Porsche dessa aqui, você vai assustar muitas pessoas achando que você é extremamente rico. Tá? Vai ter um motor V6, tem um potencial incrível de aceleração, um carro bem legal, tá? E igual o nosso jogador Vinícius Júnior. Porém, existe um estigma de desconfiança. Existe um estigma de desconfiança, mas eu acredito no potencial. Eu acredito no potencial. Muitos funkeiros escolhem a Porsche aí pra mostrar que eles ascenderam socialmente. Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. Tem que pegar as Porsche, tem que pegar as Ferrari, tem que botar na rua e deixa os caras se fuder, mano. Esse carro tem um potencial de divulgar uma vitória social e ele tem um problema comportamental grande relacionado ao público dele. Tanto o público antigo quanto o público novo. Então é um carro que gera muita discussão. Mas é impossível falar que ele é ruim. É um carro bom. O Vinícius Júnior me lembra muito uma Porsche Panamera. E isso é um elogio ao Vinícius Júnior. Um carro que tem tudo, né? Absolutamente tudo. Ele só não tem o freio Eber Rockers, freio ABS com EDM, né? Que EDM pra mim era música eletrônica. E o retrovisor fotocrômico, que eu não faço a menor ideia do que serve essa porra, entendeu? Uma Porsche não tem, mas um Tera tem, né?
Enfim, se você tá muito rico, você pode até pensar nesse caso, né, mano? Eu não compraria uma Porsche de 15 anos, nem fudendo. E se eu visse uma na rua, provavelmente eu sairia correndo. Porque tem fama de atropelar trabalhador, né? Então, como trabalhador, como proletário, não vou respeitar. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Vinícius Júnior, por favor, leva a gente pelo menos até as quartas de final, pra não ficar aquele gosto ruim na boca por 4 anos, o retrogosto da derrota. 2007, Land Rover Freelander 2 HSE i6, 36 mil reais. Acessível, não é mesmo? E esse carro é até bonito, eu acho, mano. A Freelander é uma das Land Rover mais bonitas. E é uma das mais problemáticas também. Esse carro em perfeito estado é muito bom, é confortável, é rápido. Em perfeito estado, não tem o que falar dele. Porém, esse carro caiu na mão de gente que não aguenta ter ele. Gente snob, que não consegue notar que o seu dinheiro não é o bastante para se manter uma Land Rover. Qual é o jogador que tecnicamente é bom e tem um problema de ser snob e problemático? É o nosso atacante Rafinha. Freelander 2, ano 2007. Veículo em ótimo estado de conservação, blindagem nível 3A. Nunca batido, viagens esporádicas, 77 mil quilômetros. Viagem esporádica, caralho. Na verdade, eu tinha colocado outro carro pro atacante Rafinha. Só que antes de eu gravar esse vídeo, saiu a notícia de que ele está falindo. O que tem de melhor para representar uma pessoa que está falindo do que uma Land Rover blindada 2007? Não tem nada melhor, tá certo? Se você puxar um Celta 2007 completo, não vai estar muito longe de 36 mil. Para você ter ideia do fator risco que é comprar esse carro, tá? Mas quando eu soube que o atacante Rafinha estava com problemas financeiros, eu falei, esse cara precisa ser uma Land Rover. Aqui é poupa tempo, né, mano? Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. O problema do rico quando ele fale é que a culpa nunca é dele, tá bom? 2010 Renault Symbol. O Renault Symbol foi jogado de lado, foi esquecido. Ninguém deu valor ao Renault Symbol. E o Renault Symbol, ele tem um porta-mala gigante, ele tem um motor 1.6 legal, que aguenta bastante. Ele tem potência para chegar em qualquer lugar. Ele não é tão baixo a ponto de não passar nos lugares, ele não tem problema com valeta, ele não tem muito problema com buraco, a suspensão é interessante. Ele é o carro perfeito para o Brasil. Perfeito para se andar no Brasil. Ar-condicionado, tudo. O carro tem tudo, mano. Esse carro é o craque pro Brasil. Esse tipo de carro hoje em dia não se existe mais. Hoje em dia você precisa do retrovisor fotocrômico e do modo Tillenboggers Blares. E esse carro aqui não tem nada disso, mano. Não tem nem vidro elétrico atrás, porque não é toda hora que anda a gente atrás, não precisa de vidro elétrico, tá ligado? Esse carro parece que ele foi pensado para ajudar o povo brasileiro. Centímetro por centímetro. Mas ele foi jogado de lado e esquecido. Igual o nosso atacante promessa Hendrick. Ah, Martinez, como você fala que os outros são Porsches e o Hendrick é um Renault Symbol? Rapaziada, o carro pra mim é um meio de locomoção, eu não estou nem aí pra marca. O objetivo do carro é te levar daqui pra lá. O conforto é um diferencial no que você pode investir algo. Agora a marca que está ali, ó, não vale nada, tá? Fetichismo da mercadoria. Martinez, é a quilometragem, cara. Eu não sei se alguém voltaria a uma quilometragem num carro desse, tá? Mas você vê, em perfeito estado, completo, 23 mil, um dos maiores porta-malas que eu já vi em toda a minha vida, tá bom? Imenso porta-mala, imenso porta-mala. No Brasil que tem um povo sofrido, mano, que tá sempre precisando de ajuda, sempre precisando de alguma coisa. Puta, amanhã eu vou ter que fazer uma coisa, mas eu vou ter que entregar umas caixas de Shopee. Pô, não tenho dinheiro pra pagar nada, mano, não sei o que. O carro que vai te acompanhar em todos os sofrimentos e sempre vai te trazer solução e poucos problemas, porra. Renault Symbol, o Hendrick. Eu tenho esperança que um dia os carros brasileiros voltem a ser como o Renault Symbol, que tem tudo que precisa pra você ir daqui pra lá, sem muita dor de cabeça. Eu tenho esperança no meu Brasil. Eu escolho O último carro do dia é uma BMW 2011 da cidade de Santos. BMW 550i V8 biturbo. Um absurdo, não é? Qual é o potencial desse carro? Inimaginável. V8 biturbo, bonito. Uma máquina de transporte. Eu cresci na geração que viu o Neymar desde o começo. Eu acompanhei toda a esperança de garotos da minha idade que assistiam o Neymar, faziam cabelo moicano, levantavam a gola. Eu acompanhei toda essa esperança. Eu vi o Neymar indo para a Europa sendo um bom jogador, no mesmo período que esse carro ainda era utilizável.
E eu estou vendo a atualidade do Neymar. É marcado por muito pouco futebol e muito mais polêmicas, né? Que é o caso do BMW 2011 hoje. 2011, rapaziada, já faz 15 anos. Foi quando o Neymar começou a ficar bom mesmo, 2011 ali, 2010, 2011. Isso aqui é importante para você refletir sobre o zeitgeist do Neymar, o espírito do tempo do Neymar. Já faz 15 anos, cara, que o Neymar era um cometa, né? Que o Neymar era um ser imparável de futebol. E o Neymar hoje representa muito uma vontade de ser uma representação, uma vontade de ser um líder, uma vontade de ser algo que você puxa, você põe a mão lá no fundo do pacote de bolacha e quando você puxa não vem. Você puxa e não vem, tá ligado? Exatamente como você vai se sentir se você comprar uma BMW 550i 2011. Motor V8, 4.4 biturbo, 407 cavalos, tração traseira. Preço baixo devido à documentação a ser feita em torno de 22 mil, IPVA, multas e transferências. Estou pedindo quase a metade do valor de mercado. Esse carro parece tanto com o Neymar, que ele já foi incrível, ele é de Santos e tá cheio de problema extra-campo. Não são problemas mecânicos, apesar que esse carro vai ter problemas mecânicos, te garanto, tá? Te garanto, pode ficar na paz. O Neymar hoje em dia pouco se fala de futebol, cara. Os problemas não são bola, porque ele não joga bola. Tem detalhes normal de um carro de 15 anos. Ele ainda salientou pra você que é um carro teoricamente antigo. Você vê o Messi na seleção argentina, parece que os jogadores seguem ele com uma espécie de devoção. O sentimento do jogador brasileiro com o Neymar não é de que o futebol injustiçou o Neymar por ele não ter uma Copa do Mundo, por ele ter milhares de lesões e ele não conseguir mais jogar bola hoje em dia. Parece que eles querem que o Neymar seja amado pelo povo brasileiro. Eles não querem que o Neymar seja realmente vitorioso pela seleção brasileira, que seria o mais importante. Uma coisa levaria a outra. Muitas pessoas em 2026 vão olhar para esse carro, falar assim, nossa, 65 mil numa BMW V8 biturbo, tá não sei o que, e pensar que vão comprar uma BMW, a hora que elas chegarem com a BMW, elas vão ser respeitadas, evocando ali a compra de um sentimento de que eu venci. E as pessoas precisam ver que eu venci. Esse é o sentimento do Neymar com o povo brasileiro. Ah, eu sou o maior artilheiro da seleção. Como tem gente que não gosta de mim ainda, porque as pessoas não me amam. Isso nunca deveria ser importante. Da mesma forma, como uma BMW 2011 por 65 mil cheio de problema de documento, não deveria ser importante pra você. Caralho, tô indo longe nessa, hein? Meu Deus do céu, cala a boca, gordinho. Se inscreva no canal, vire membro, dê like nesse vídeo, leia o anúncio até o final. Ô Neymar! Ô Neymar! Ô Neymar! Neymar, pra eu gostar de você, tem que me dar uma coisa até o fim do ano. Não é tão caro assim, pra você não é nada, mas é muito pra mim. Então abre o bolso, Neymar vai me dar um Costa até o fim do ano. Pode ganhar a Copa, eu não ligo, se não tiver um Corsa na minha garagem.